Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos. E hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai falar um pouco sobre transformação de fração decimal em um número decimal. E vice-versa, também falar de transformação de um número decimal em fração decimal, tá certo? Então prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações. E ao final da videoaula, tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Transformação de fração decimal com denominadores 10, 100 e 1000 em um número decimal, certo? A gente vai falar apenas dessas frações que possuem denominadores 10, 100 e 1000, tá? Que são frações decimais. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador, tá certo? Prestem atenção na regra, tá certo? É melhor a gente ir logo para os exemplos, que fica melhor para entender a definição. Por exemplo, vamos transformar 42 décimos em um número decimal. O que a regra diz? A gente escreve o denominador e separa por vírgula tantas casas decimais for os zeros do denominador. O denominador é 10, então ele tem um zero. Então o numerador, que é 42, vai ter apenas uma casa decimal vindo da direita para a esquerda. Então a gente coloca uma vírgula do 2 para o 4, certo? Ficando 4,2 ou 4 inteiro e 2 décimos, como a gente aprendeu na leitura no conteúdo anterior, tá certo? Então é dessa forma que se faz a transformação de uma fração decimal em um número decimal, tá certo? Isso aí com o denominador 10. O denominador 10, um algarismo depois da vírgula. Vamos ver um outro exemplo. 135 centésimos, tá certo? O denominador aí é 100, possui 2 zeros, então vai ter o quê? 2 algarismos depois da vírgula. Então pula um algarismo, que é o 5, da direita para a esquerda, mais um, que é o 3, ficando 1 inteiro e 35 centésimos, tá certo? Foi deslocada a vírgula duas vezes para a esquerda, da direita para a esquerda. Por que duas vezes? Porque o denominador é 100, ele possui 2 zeros. Para cada zero, desloca a vírgula uma casa decimal. 135 milésimos. O denominador é 1000, então vamos deslocar a vírgula 3 algarismos, da direita para a esquerda. Uma para o 5, uma para o 3 e uma para o 1. Observem aí. Como não tem mais algarismo, não pode ficar vírgula 135. Como a parte inteira não vai ter, foi deslocado todos os algarismos do número 135, coloca-se um zero para ser a parte inteira, tá certo? Deslocou a vírgula para o 5, para o 3 e para o 1. Ficou vírgula 135, coloca-se um zero. A leitura é 135 milésimos, tá certo? Porque a parte inteira é zero, não se lê. Quando a quantidade de algarismos do numerador não for suficiente para colocar a vírgula, acrescentamos zero à esquerda do número, tá certo? Então, se o denominador for 1000, mas o numerador só tem 2 algarismos, vai ser necessário colocar mais um algarismo. Nesse caso, vamos colocar um zero para ser a terceira casa decimal. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, 29 milésimos, tá certo? O 29 é o numerador, ele possui apenas 2 algarismos. E o denominador é 1000. Tem 3 zeros, então vamos ter que ter 3 algarismos depois da vírgula, 3 casas decimais. Então vai ser uma casa decimal para o 9 e outra para o 2. Como não tem mais algarismos, coloca-se um terceiro zero, aliás, um zero, para ficar 0,29, para corresponder aos 3 zeros, as 3 casas decimais. Coloca-se a vírgula e mais um outro zero para ser a parte inteira, tá certo? Que não conta como casa decimal, fica 0,029, ou seja, 29 milésimos.
Esse primeiro zero aí é a parte inteira e o segundo zero é correspondendo à terceira casa decimais, porque 29 só tem 2 algarismos. Está explicado? É isso que está dizendo a definição. Quando não houver algarismo suficiente, acrescenta-se zero à esquerda do número. Um outro exemplo, 7 milésimo. Então, se o denominador é 1000, vai ter quantas casas decimais? 3 casas decimais. E o numerador é 7, só vai corresponder a uma casa decimal. Então, as outras casas decimais vai ser preenchido com zero à esquerda do número. Então, 1 0, 2 0 e a terceira casa decimal é o 7. Então, ficou 7 milésimo. E esse primeiro zero aí, correspondente à parte inteira, tá certo? Que é zero. Ele não conta como casa decimal, tá certo? As casas decimal é 007. Leitura oficial, 7 milésimo, tá bom? Então, é dessa forma que se transforma uma fração decimal com denominador 10, 100 e 1000 em um número decimal, tá certo? Muito simples, tá certo? Caso tenham dúvida, reveja esses exemplos novamente. Vamos continuar. Transformação de um número decimal em uma fração decimal. Agora vamos fazer o inverso agora. Vamos voltar do número decimal para a fração decimal, também apenas com denominadores 10, 100 e 1000. Procedimento. Vamos ver como é que se faz essa transformação. O numerador é o número decimal sem a vírgula. Então, do jeito que tiver lá o número decimal, você vai tirar a vírgula e vai escrever, ele já vai ser o numerador. E o denominador? O denominador é o número 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos do número decimal, depois da vírgula, tá certo? Então, se depois da vírgula houver 2 algarismos, o denominador é 100. Se houver um algarismo, o denominador é 10. E se houver 3 algarismos, o denominador é 1000, tá certo? Então, a quantidade de algarismo depois da vírgula, ou seja, a quantidade de casas decimais que vai determinar o denominador. Coloca 1 acompanhado de tantos zeros que for a quantidade de casas decimais. Se só tem uma casa decimal, um algarismo depois da vírgula, vai ficar 1 e 0, então 10. Se for 2 casas decimais, 2 algarismos depois da vírgula, vai ficar 1 e 2 0, ou seja, 100. E se for 3, 1 e 3 0, ou seja, 1000. Tá entendido? Vamos ver na prática, que fica melhor para entender. 0,7, ou seja, 7 centésimos, ou seja, do jeito que foi dito no procedimento, o numerador é o número decimal sem a vírgula, 0,7. Então, nesse caso, não precisa colocar o 0. 0,7 é a mesma coisa de 7. E o denominador vai ser 1 acompanhado de tantos zeros que for a quantidade de casas decimais, a quantidade de algarismos depois da vírgula. Tem quantos algarismos depois da vírgula? Somente 1, então só um 0. Então, fica 10. 8 inteiros e 34 centésimos. Quem vai ser o numerador? O próprio número decimal sem a vírgula. Então ficou 834. E o denominador? Coloca-se 1 e a quantidade de zero, que for a quantidade de casas decimais. Tem quantas casas decimais aí? Quantos números depois da vírgula? 2. Então coloca 2 0. Então vai ficar 100. 5 milésimos. 0,05, 0,005 é 5 milésimo. Quem vai ser o numerador? O próprio número sem a vírgula. Então, se você colocar 0,05, é a mesma coisa de 5. Então, não dispensa, no caso aí, os zeros, tá bom? E o denominador vai ser 1 acompanhado de tantos zeros a quantidade de casas decimais, ou seja, a quantidade de número depois da vírgula. Tem quantos números depois da vírgula? 3. Então, coloca 3 zeros. Nesse caso, fica 1000. Resumindo, uma casa decimal, denominador 10. 2 casas decimais, denominador 100. 3 casas decimais, denominador 1000. E o numerador é o próprio número sem a vírgula. Está explicado? Foi isso que foi dito no procedimento. Para encerrar, vamos ver mais alguns exemplos. Outros exemplos. Transforme as frações decimais em números decimais.
8 décimos, 3 centésimos e 7 milésimos. Vamos transformar essas frações decimais com o denominador 10, 100 e 1000 em números decimais. Como é que vai ficar? De acordo com a regra, escreve o numerador e coloca a vírgula à direita, preenchendo com zero caso a quantidade de números não for, do algarismo do numerador não for suficiente a quantidade de zero do denominador. No caso aí do 9 décimo é 10, tem um zero, vai ter uma casa decimal. Então da direita para a esquerda, pula o 9 e acrescenta um zero para ser a parte inteira. 9 décimos, a leitura do decimal também é 9 décimos. Segundo exemplo, 3 centésimos. O numerador tem apenas um algarismo e temos 2 zeros no denominador, ou seja, 100. Vai ter duas casas decimais, vai ser 1 para o 3. Nesse caso, vamos ter que preencher a segunda casa decimal com 0,03, ou seja, 3 centésimos, tá certo? E no terceiro exemplo, 7 milésimo. O numerador só tem um algarismo e temos 3 zeros no denominador, que é 1000, vai ter 3 casas decimais. No caso aí fica 0,007, tá bom? Ou seja, o 7, uma casa decimal, como ainda tem 2 zeros, ou seja, mais 2 casas decimais, preenche com 0. Simples, não é? Acredito que dê para responder a atividade com essa explicação. Outros exemplos. Transforma os números decimais em frações decimais. Agora vamos ver novamente o inverso agora. Vamos dar os números decimais. 9 inteiro e 3 décimos. 4 inteiro e 25 centésimos. E 19 milésimos. Vamos transformar em frações decimais. 9 inteiro e 3 décimos. Tem quantos números depois da vírgula? Tem quantas casas decimais? Somente um. Então o denominador vai ser 10. E o numerador é o próprio número sem a vírgula. Aí, fica 93 décimos. 4 inteiro e 25 centésimo. Tem quantos algarismos depois da vírgula? Quantas casas decimais? 2. Então o denominador vai ser 100. E o numerador é o próprio número sem a vírgula. Fácil de entender, não é? E 19 milésimos. Tem quantas casas decimais depois da vírgula? Lembrando que o zero também conta como casa decimal. Tem 3 casas decimais, 3 algarismos depois da vírgula, denominador 1000, desculpa. E o numerador, o próprio número sem a vírgula, 19 milésimo. Tá certo? Então é dessa forma que se transforma fração decimal em número decimais e vice-versa, número decimal em fração decimais, tá certo? Então agora é com vocês. Tentem fazer as atividades, tá certo? Eu estarei aqui durante todo o período da aula para tirar qualquer dúvida, prestar qualquer esclarecimento, é só entrar em contato, tá bom? Então a nossa aula de hoje foi essa. Obrigado e até a próxima videoaula.